Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Ocuparam um pouco da vossa tarde para vir à Casa Espírita, de louvar, quando estamos em tempo de férias, de sol, de praia, de campo, em águas fresquinhas, ou então no aconchego do lar, com a família, com os animais. E então, todos os sábados temos aqui um palestrante, se assim se pode dizer, um companheiro, que vem apresentar um tema à luz da doutrina espírita, um tema que constitui estudo, porque quem apresenta estudou o tema e vem aqui apresentar o fruto desse conhecimento e dessa pesquisa. Muitas das coisas a gente já conhece, porque já andamos aqui há algum tempo a ler, a estudar a doutrina espírita, mas há sempre aquelas coisas que nos passam ao lado e depois aqui faz sentido. Eu nunca tinha pensado que esta situação podia ser vista deste ponto de vista. E é por isso é que nós temos que continuar a estudar, porque o espiritismo não se lê, estuda-se. Pelo menos é assim que se dizem os entendidos, e acho que é assim. Bem, antes de começar qualquer atividade na Casa Espírita, não como ritual, mas iniciamos sempre uma prece de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, pelo menos de termos a oportunidade física de vir à Casa Espírita, e também cumprimento os que estão-nos a ver online e também aos camaradas e companheiros que irão ver mais tarde. Então vamos elevar o nosso pensamento com o auxílio dos nossos guias até Deus, porque Deus, sendo o principal criador de todas as coisas que estão à nossa volta e tudo aquilo que acompanha a nossa vista e os nossos sentidos, elevar o nosso pensamento até Jesus, que Ele nos envolve a todos com a sua vibração de paz e de luz, elevar o nosso pensamento até aos mentores desta casa que já prepararam o ambiente antecipadamente para que nós chegássemos aqui e tivéssemos um ambiente tranquilo, harmonioso, para captarmos as boas ideias, focarmos naquilo que vai ser dito e aproveitar o tempo que nós temos para estarmos aqui. Vamos enviar um pensamento também de gratidão e de boas energias para todos aqueles que não podendo estar aqui, que estão em determinados locais, por diversas razões, nossas vibrações de amor e de luz que cheguem a esses locais, principalmente pessoas que estão a trabalhar, pessoas que estão nos hospitais, que estão presos, os bombeiros que estão a lutar pelos incêndios, nas guerras, países que estão a passar pelos problemas das cheias, de intempéries. A nossa solidariedade para com todos esses irmãos que estamos apenas de passagem no planeta Terra, temos que encarar estes factos com tranquilidade e harmonia para que tudo passe. Bem-ajam mais uma vez, e temos aqui o Fernando Cardoso. Não. Cardoso. Barroso. É a terminação. Engano-me sempre na terminação do nome. Vem-nos apresentar um tema à luz da doutrina espírita, que vai ser do vosso sagrado. E boa apresentação. Até já. Boa tarde. Já me vi uma garrafa. Eu tenho que sempre meter água. É o meu feitio. É o meu feitio. A ideia que eu quis trazer hoje foi um bocado esta, entre o orgulho e a humildade. Principalmente por uma série de questões que eu tenho visto e tenho acompanhado, que têm a ver exatamente com isto. Com quem usa e abusa do orgulho, há quem chame soberba, e quem também use e abuse, por vezes, da humildade, e em muitas circunstâncias, esse que abusa da humildade é espezinhado por aquele que usa e abusa do orgulho. E foi perante isto, e foi nesta circunstância, que eu me prendi à ideia da dicotomia entre o orgulho e a humildade.
embora não sejam coisas antagónicas, podem ser muito opostas, desde que as pessoas que utilizem uma coisa ou outra a façam com má intenção. E por isso este título do orgulho e humildade, duas estradas da alma, dois caminhos, duas formas de abordar a vida, e ali na fotografia, que é uma espécie de construção da própria vida em areia, como se a nossa vida fosse um castelo de areia, nossa caminhada, e que nos diz ali que o orgulho destrói e a humildade constrói. Aquela legenda da figura é bem elucidativa no sentido de que eu queria trazer a ideia desta palestra. E claro que isto é à luz da reflexão, à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Saudação inicial, boa tarde, já tinha dito, mas agora repito. E quero deixar já um alerta que eu gostaria que esta palestra fosse também interativa, ou seja, aquilo que eu possa debitar possa ser também transformada numa conversa essa que pode ser também construtora da nossa identidade dentro da doutrina. É com alegria e gratidão que nos reunimos sob a luz do Evangelho e da doutrina espírita para refletirmos sobre o orgulho e a humildade. Este é o ponto principal, é a ideia que me trouxe hoje esta reflexão. Primeira ideia, a vida é uma viagem da alma. Aquela ideia da jornada, ainda presa à palavra jornada, que nós fazemos todos os dias um pouco da nossa caminhada. E nessa caminhada que nós fazemos ao longo dos diversos momentos de cada dia, nós por vezes temos inflexões na curva que fazemos e somos orgulhosos, ou somos arrogantes, ou somos humildes, ou somos muita coisa ao longo porque somos imperfeitos ainda. Não for a nossa imperfeição, não caminharíamos por esta via e teríamos outros caminhos para seguir, certamente. Mas como a estrada tem curvas, até chegarmos à imagem de luz, temos muito de caminhar. E é nesta caminhada que nós vamos encontrando as sinuosidades ou as curvas que nos podem enganar e que podem fazer-nos desviar por caminhos, por vezes, pouco queridos. Mais uma vez, não é? Ou vamos para um lado ou vamos para o outro. Temos sempre escolhas a fazer. E nessas escolhas, cada estrada abre um caminho e cada caminho abre a oportunidade. A estrada larga do orgulho, ok, temos muito espaço, mas também temos muitas ilusões e certamente que nos seremos invadidos pela vaidade. Nesta estrada larga, neste caminho alargado da nossa existência, nesta via de construção que é o orgulho, o espaço que nós temos é muito mais vasto para nos espalharmos do que qualquer outro caminho mais estreito que, por exemplo, a humildade nos conduz. Porque a humildade obriga-nos a amar, obriga-nos à verdade, e isso é muito mais estreito e é muito mais limitador, porque nós somos muito mais limitados e muito mais imperfeitos, e, portanto, temos mais facilidade a ir pelos caminhos do orgulho do que pelos caminhos mais estreitos da humildade. E porque ainda somos tão imperfeitos, os caminhos do orgulho são muito mais fáceis de ir ao encontro. Sermos humildes não nos cabe sempre, nem todos os momentos. Eu digo isto também por mim, porque em muitos momentos eu passo por isso. Ainda hoje passei, e todos os dias passamos, por situações em que pomos em dúvida a nossa forma e a nossa postura, precisamente por não sabermos ainda dominar estes propósitos. O Espírito da Verdade diz-nos que o orgulho é fonte de quase todos os vícios, assim como a humildade é fonte de quase todas as virtudes. E ali a palavra quase é determinante na escolha de uma coisa ou de outra.
porque nem o orgulho, porque há sempre quem nos diga também a parte do orgulho como sendo um elemento positivo, também há quem que alimenta essa ideia do orgulho pela via positiva, e existe isso também. Nós podemos orgulhar de atitudes que nós temos, ou de situações que nós passamos, ou orgulhar-nos do outro se formos capazes de ser humildes a esse ponto para dar a vitória ao outro também. Assim como a virtude, é quase todas, porque muitas vezes a humildade é exagero, a humildade também nos transmite, também nos coloca num patamar muito mais baixo do que aquele que nós nos devemos colocar, porque somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. No Livro dos Espíritos vem esta questão que me parece das mais determinantes na condução desta ideia, que é: qual é o maior obstáculo ao progresso? E quando se fala aqui no progresso, já vamos ver mais à frente que tipo de progresso é que nós estamos a referir. São, na resposta, o orgulho e o egoísmo. Ora, mas aqui há uma ressalva que é referir, há uma referência ao progresso moral, porque o progresso intelectual está garantido. Nós vamos adquirindo conhecimento das mais pequenas coisas que possamos ter. A parte emocional ou a parte moral é que muitas vezes fica mais debilitada, porque nem sempre sabemos olhar para o caminho certo. E então, entre o orgulho e o egoísmo, são sempre os maiores obstáculos, são as barreiras maiores que nós podemos ter, são os grandes muros que nós temos na nossa vida relativamente ao progresso que nós podemos querer ter naquilo que foram as nossas escolhas iniciais. Eu quando estava a fazer isto, lembrei-me em várias circunstâncias dos diversos muros que acontecem pelo país, pelo mundo fora. Quantos muros existem? Se me lembrei de Gaza, sim, lembrei. Se me lembrei do Chipre, lembrei. Se me lembrei do Saara Ocidental, também me lembrei. Os diversos muros que existem e que separam, por vezes, famílias, e que separam, por vezes, as pessoas, e que separam, muitas vezes, por egoísmo. E não, certamente, pela humildade, mas é o egoísmo que leva, muitas vezes, o homem a criar essas barreiras. E eu falei do muro de Chipre, pouca gente valoriza isso, mas na ilha de Chipre, uma ilha pequena, no mar Mediterrâneo, relativamente perto de Israel e relativamente perto do Líbano, há um muro entre o Chipre ligado aos cipriotas turcos e os cipriotas gregos. É inacreditável, mais uma vez. Se nós formos falar do Saara Ocidental, entre Marrocos e os sarauís, há ali guerras inacreditáveis. Há fome também. Não há só fome em Gaza. Há fome em muitos sítios no mundo. No Sudão do Sul, por exemplo. Mais barreiras, mais fome, mais miséria, mais guerra. Tudo isso é levado por quê? Pelo egoísmo, pelo orgulho, pelos líderes que querem comandar e mandar em tudo, mas que ao fim e ao cabo acabam por deixar cair ao lado aquele que é, ou que deveria ser, o seu irmão. O orgulho manifesta-se como? Aqui é que eu queria a vossa ajuda. Vocês vão me ajudar, não vão? Como é que nós vamos ter, ou como é que se vai manifestar o orgulho no nosso dia-a-dia? Saber que você está errado e não admitir. Isso é um orgulho. Como? Não percebi. Saber que você está errado e não admitir. Podemos ver se ele está cá. Até pode ser o primeiro, eu não sei bem. Mas vamos abrir aí. Esta é determinante, não é? Quem é orgulhoso quer estar sempre acima dos outros e quer ter sempre razão. Aí a parte que vem logo a seguir, não é? Dificuldade de admitir os erros. Mas há mais. Querem ajudar? Pode ser que calhe, pode ser que venha aí. Pode ser que calhe na fava. O desprezo pela opinião alheia. Quantas vezes isto acontece? Todos os dias.
como sabem, vivo há muitos anos na escola também, não é? E muitas vezes é desprezada a opinião dos alunos e a ideia dos alunos. Ainda no dia 15, ouvi um senhor, digo senhor, porque eu gosto muito dele também, e é um grande senhor em termos morais também, que é o Álvaro Laborinho Lúcio. Dizer, na apresentação do seu livro, que é Marília e a Justiça das Crianças, que foi a Ana Tércia que acompanhou, que as crianças devem ser ouvidas. Nesses processos da justiça, nesses processos de tribunal, quanta necessidade há para que haja uma justiça verdadeira, a capacidade de ouvir as crianças. E muitas vezes os alunos não são tidos em conta nas escolas. O desprezo pelas opiniões alheias. Sentimento de superioridade espiritual. Isto acontece-nos todos os dias. Vou meter água outra vez. Quantas vezes isto acontece todos os dias? No Brasil tem um ditado, esse sentimento de superioridade espiritual, a pessoa acha que tem um rei na barriga. Aqui também. É verdade. Mas é lá e é cá também. Cá também há risco. Muita gente tem o rei na barriga. Tem um rei na barriga. Mas aqui também. Muita gente tem. Aqui até me parece que há pessoas que têm 2 e 3 reis na barriga. Há aqui pessoas que parece que respiram como... Bem. O orgulho fecha o coração e endurece o espírito. É uma conclusão mais ou menos resumida do que falámos aqui antes, não é? Porque se nós somos orgulhosos, ficamos fechados para nós, porque ninguém nos vai ter em conta. Mais tarde ou mais cedo somos apagados pela nossa ilusão também. A humildade é a estrada da luz. Já sabemos isto, já. Jesus ensinou esta importantíssima de Mateus no Evangelho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esta palavra manso aqui pode dar-me leituras erradas. Eu queria que isto não gostaria que isto levasse essa leitura do manso mal traduzida. Aqui o manso é o sereno, aqui o manso é aquele que sabe ouvir, aquele que sabe agradecer, aquele que sabe estar, o humilde. Mas é o que ele não deixa de lutar pelos seus direitos. Sim, sim. O manso não tem a ver com isso. O manso tem a ver com uma tranquilidade interior. Tranquilidade. A imagem de Cristo. Exato. A imagem de Jesus Cristo, não é? Que perante uma adversidade qualquer que ela fosse, tinha sempre uma atitude positiva perante a circunstância tranquila. E ser humilde é, por oposição àquilo que nós falamos há bocado do orgulho, temos muitas outras características que nós podemos chamar a nós para traduzir a humildade. Querem ajudar? Querem carregar? É? Querem que eu carregue? Está bem. Reconhecer que todos somos iguais perante Deus. É o primeiro sinal. Sem este primeiro sinal, não somos capazes de ver nada à nossa volta que seja acerca da humildade. Aceitar as limitações e desenvolver o potencial. Se nós não conseguirmos aceitar as nossas limitações, dificilmente conseguiremos ultrapassar qualquer obstáculo que nos apareça. Abrir o coração à caridade, perdão e compreensão. Saber ouvir as pessoas, depois ninguém sabe ouvir ninguém. Exatamente. É um dos grandes problemas da... E uma das formas de caridade. Não dá, é claro. Se não soubermos ouvir, dificilmente conseguimos aprender.
2 ouvidos e uma boca, não é? Isso o nosso corpo não está feito por acaso, não é? O nosso corpo não está feito por acaso. Temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais um bocadinho. Sim, também temos esse problema, que é os ouvidos estão mais ou menos na direção do outro e às vezes entra a 100, sai a 200, mas a humildade aproxima-nos do Pai. E agora? Exemplos práticos. É mais complicado, ficamos aqui a tarde toda. Se formos querer descobrir isto. Em casa. E porque a vida, a paz, começa em casa. Se todos pensarmos nisso, se todos colocarmos as questões desta forma, de certeza absoluta que não havia guerra. E você admitir o teu erro é uma humildade. Mas, por isso, ceder. E na cedência aparece com o diálogo, se formos capazes de ouvir. E saber pedir desculpa também. A questão do perdão, a questão do perdão também é preciso ser. Desculpas, custa muito a muita gente. Verdade. Na sociedade, esta do reconhecimento do valor do outro é uma chatice. Porque o outro tem sempre rótulos. Quaisquer que eles sejam. O próprio termo o outro já é fora de mim. Sim. Porque tem cabelo branco, porque tem careca. Sobretudo ter o reconhecimento do valor de quem trabalha para nós. Seja numa empresa, Sim. em qualquer lugar. Sem dúvida. Eu acho que isso na sociedade não existe. Não, cada vez menos. Cada vez menos. E isso é muito importante, porque se nós temos a pessoa, ou um conjunto de pessoas a trabalhar para nós temos que reconhecer o valor daquela gente que contribui para o nosso crescimento. E essa mentalidade não existe hoje na sociedade. E cada vez menos. Cada vez mais. Porque elas, você depende delas. Exatamente. Porque eu lembro-me, e não sou assim tão antigo quanto isso, que antigamente o professor era o professor e o padre. Era o senhor, Não é? Era o professor e o padre. Hoje em dia, quer um, quer outro. O médico, o professor e o padre. O médico também. Esqueci-me do médico. O doutor advogado também tinha as suas coisas. Mas esses advogados não havia muitos. E esse está certo conselho porque nas aldeias. Professor era Deus. E pelo menos falaram isso para os meus filhos. Obedeçam, Sim. porque ele... Na casa espírita. Eu acho que Também há problemas. Mas aqui, como diz, é em todo lugar que devia ser assim. onde houver seres humanos. Claro. Eu acho que É o ser ser humano humano. é considerado pobre. Esta forma de estar deveria ser a vida de cada um. Fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar que o prémio viesse logo de imediato. Mas há quem o faça logo e fica logo de mão estendida. Isso perde logo. Se não for à frente. Perde logo a confiança que Deus podia dar. Logo, que é para não se esquecerem. Na vida íntima. Estamos a falar das relações humanas também, não é? Aceitar os defeitos e trabalhar de forma íntima. Isto é nós mesmos, logo. Começar dentro de nós. Isto são exemplos práticos que podemos levar podemos ter todos os dias e que podem dar experiências fabulosas se nós conseguirmos ter isto sempre. Eu gostava de conseguir. Mas é difícil reconhecer o defeito. Ora, aí logo está um grande problema logo à partida. É difícil reconhecer o defeito. Quando reconhecer, tem que ser trabalhado. Nossa, né? Não o nosso, dos outros. Quando nós estamos a analisar essas frases, estamos a pensar é noutra pessoa que não é nós. Estamos a pensar logo, olha, Fulano encaixa-se ali. Beltrano encaixa-se ali. Esquecemos de nos encaixar a nós. Isso.
O problema é quando a gente diz aponta para um, tem 3 apontando para você. Né? Exatamente. Quantas vezes eu digo isso aos pequenininhos que... E o melindre? Ui. Quando o outro sente aquilo que nós dizemos como uma verdade e lhe toca dentro e fundo e a coisa complica. A reflexão final está ali, aquele senhor já, depois de uma vida longa, a pensar um bocadinho naquilo que foi o passado. E gostava de vos levar a ver um filme que talvez eu consiga pôr aqui a funcionar, se eu quiser. A soberba é uma sombra que nos afasta da luz. A humildade é uma lâmpada que nos guia até Deus. Deixa-me perguntar-te com que frequência deixamos a soberba guiar as nossas escolhas. Aquela vozinha que diz: eu tenho razão, eu sei mais, eu não preciso de ajuda. Parece poderosa no início, mas a soberba é, na verdade, só uma sombra. Ela bloqueia o calor da ligação, o conforto da honestidade, a paz do perdão. A soberba mantém-nos na escuridão, com medo de admitir os nossos erros, com medo de aprender com os outros, com medo de dizer: peço desculpa. Quando deixamos a soberba tomar a dianteira, os nossos corações ficam pesados. As nossas mentes fecham-se. Acabamos por andar sozinhos, mesmo numa sala cheia. Mas a humildade é diferente. A humildade é uma lâmpada, gentil, firme, a brilhar nas noites mais escuras. Quando escolho a humildade, abro-me ao crescimento. Vejo cada pessoa como um professor. Percebo que não tenho de saber tudo. Posso fazer perguntas. Posso ouvir. Posso aprender. A humildade permite-nos admitir quando estamos errados e celebrar quando os outros estão certos. Transforma discussões em conversas e erros em lições. Não se trata de rebaixar. Trata-se de elevar os outros e deixar que a luz do entendimento nos guie a ambos. E quando se trata de fé, a humildade é a chave que abre a porta ao amor de Deus. Não tenho de ser perfeito. Não tenho de ter todas as respostas. Só tenho de estar disposto a largar a minha soberba, a deixar a luz entrar. A humildade ajuda-me a ver o bem nos outros e a graça em mim. Lembra-me que não estou sozinho nesta jornada. Cada acto de humildade, pedir ajuda, perdoar, servir, admitir os meus limites, aproxima-me do divino. Então, da próxima vez que a soberba sussurrar, não mudes. Vou lembrar-me. A soberba é apenas uma sombra. Mas a humildade é uma lâmpada. Uma lâmpada que ilumina o caminho para Deus, para a paz, para uma ligação verdadeira. Convido-te a sair da sombra e a deixar que o teu coração seja guiado pelo brilho gentil da humildade. Porque quando o fizeres, encontrarás a luz que sempre procuraste, desde o início. A soberba é uma sombra. O orgulho é a sombra que nos afasta da luz e a humildade é a lâmpada que nos guia até Deus. Este é o resumo que nós podemos ter daquilo que nós falámos até agora. Mas podemos falar muito mais acerca disto daqui em diante. Só cumpri meia hora. Temos muito para falar acerca do orgulho e da humildade. A soberba é uma... Cada dia escolhemos a estrada do orgulho, sofrimento e solidão, como consequência. A estrada da humildade, paz, amor e felicidade. Eu não tinha dúvidas em escolher, só que não sou capaz de ser perfeito ao ponto de ficar só pela opção do acho. Por isso é que estamos aqui. Por isso é que estamos aqui, não é? Agora, a tentativa que nós podemos fazer é de ir sempre ao encontro da segunda opção. Devemos esforçar-nos para tentar chegar lá.
Essa é. Sim, mas se tentarmos todos os dias, talvez. Não é nada, todos os dias um bocadinho. Mas o filme ali levou-me a uma coisa, um pensamento. O medo. O medo. o medo. Tem que falar mais alto do medo, senão... Medo. Porque o filme falou sobre o medo. Sim, também. Tentar projetar o que eu gosto. E às vezes o que eu acho é que as pessoas, derivadas da educação, à cultura, àquilo que lhes foi dito desde pequenos, ganharam um sistema de vida assim. Pedir desculpa é mostrar fraqueza. E esse medo de ser denominado como fraco bloqueia as pessoas muitas vezes. E não consegue que elas exprimam, no fundo, aquilo que está dentro delas próprias, aquilo que está dentro de nós próprios. Às vezes, certas emoções que iriam ser muito benéficas para elas próprias e para os outros. E às vezes é o medo de cair no ridículo, o medo de ser classificado como fraco. E acho que em pessoas que estão no lugar cimeiro, isso manifesta-se muito, acho. Mas isso vai inserir no orgulho também. Sim. Sim. Não conseguem vencer o orgulho, mas por medo. Por medo de ser De ser rebaixado, de ser ridicularizado. Mas, mais uma vez, tem a ver com o medo da perspectiva que o outro tem acerca de nós. Exatamente. E a própria sociedade. É a sociedade, né? Porque você está dentro de uma Outra é a sociedade. sociedade. Eu acho que isso acontece muito quando nós não nos conhecemos bem. Exatamente, eu também acho. Porque quando nos conhecemos bem, esse medo perde-se. Quando não há confiança em nós O próprios. desenvolvimento pessoal Mas colabora exatamente em se perder esse medo de se nos mostrarmos como somos. Não, mas isso implica termos confiança, conhecermos-nos primeiro Autoconhecer. e ter confiança que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, não vai machucar o outro. Mas acho que ela está querendo dizer que a criança já nasce com esse ensinamento, então é difícil para ela. A educação, toda a educação está programada nesse sentido. Nesse sentido, então é difícil, até que a pessoa se conhecer A cultura, porque aí vai perceber. Mas a orientação que nós levamos em determinadas perspectivas de vida leva-nos em caminhos desse tipo. Os próprios conteúdos programáticos. Então voltamos outra vez àquilo que o Dr. Alvarinho diz, por acaso ainda não tenho ouvido, mas quero ter. Os próprios conteúdos programáticos estão baseados em que formam a personalidade da criança assim. Mesmo. E podemos ir parar àquilo que se tem falado muito ultimamente e que se falou há umas semanas atrás, antes dos fogos, que era a questão da educação sexual nas escolas, que isso andou também aí na berra. Mas isso também tem a ver com a forma fechada ou aberta como as mentalidades se cruzam dentro no meio social. Porque se nós formos... religiosas, etc. Eu acho que dizer muito caos quando um miúdo é mal criado, não sejas maricas, responde, faz assim, muitas vezes os pais dizem isso aos miúdos para se defender. Estamos a falar de maricas, ele ainda é mais baixo que tu, estás assim, defende, exatamente. Todas estas coisas ainda se vêem hoje. Sim, mas isso tem a ver com o orgulho e com... Forma a personalidade da criança assim. Exatamente, vai determinando... Um adulto orgulhoso. Que é determinante nas escolhas futuras. Exatamente. E para encerramento, inspirados em Jesus, cultivemos a verdadeira humildade. Tentaremos isso. Vou ficar focado nessa ideia. Servir, perdoar e amar. Verbos simples, mas complicados de colocar na prática. Dizem-se com muita facilidade, mas depois colocados na prática é uma complicação. E agora, uma prece. Se eu vou ler no final, porque entretanto ainda vamos entrar em mais planos de conversa. Só para dizer que a prece depois foi escrita por mim, mas isso não é a parte importante. A parte importante é a reflexão que nós podemos fazer depois da prece ser lida. Mas ainda ficando preso à ideia
do orgulho e da humildade, lembrando-me ainda da conversa do Sobrinho Lúcio, porque a história centrava-se numa criança que era filha de pais separados e que o pai era um alcoólatra, mas que a menina gostava muito do pai e não queria perder o pai. E o caminho que tinha esse processo, porque o pai era alcoólatra, acabava por perder o pai, naturalmente. E a justiça caminhou também, porque as pessoas que dominavam esse processo, quer o juiz, quer a procuradora, eram pessoas que suportavam essa ideia também da audição da criança, para tomar as suas decisões. Não quer dizer com isso, ou não queria dizer com isso que a justiça tomasse o caminho da ideia da criança, mas que deveria ser ouvida para que a justiça fosse mais efetiva. Mas isto é preciso que esses adultos que dominam essas situações e que estão perante a justiça sejam suficientemente humildes para saber dosear as coisas por forma que saibam aplicar com justiça a própria justiça. Porque nós todos adultos, queremos pensar naquilo que a criança pensa e não somos capazes. Não somos capazes de ser crianças outra vez. Eu bem gostava de ser, mas não consigo. Quem está mais perto da criança é ali, não é? Pode nos ajudar, não é? Eu? Sim. Eu estou mais perto da criança? Não está? Não, ela atrás. Não, atrás. Sim. Não é? Pode-nos ajudar a encontrar este caminho. Pelo menos a mim. Estás a ver aqui a cor do cabelo já é muito levada para... E a criança, quando nasce, como disse a Antonieta há bocado, está mais pura, depois é subvertida e é condicionada e é conduzida por caminhos mais erróneos. Quando assim acontece, eu fui um privilegiado, porque tive quem me soubesse conduzir em determinados aspectos, com justiça, e a olhar para o outro como igual a mim. Viesse ele, não viesse, fosse quem fosse. Mas, mais uma vez, com esse senhor que eu gosto muito, que é o Álvaro Sobrinho Lúcio, ele também me dizia, aqui há uns tempos atrás, acerca de outras conversas e de outros livros, que ele era um dos pés calçados que foi para a escola dos pés descalços. E ele estava a falar da Nazaré, da realidade da Nazaré, que havia muita gente com grandes dificuldades, e ele, vindo de famílias mais poderosas e mais abastadas, o pai o colocou na escola dos pés descalços. E isso fez dele também aquilo que ele é hoje, capaz de olhar o outro ao mesmo nível. Não é? E isso vem-me ensinando sempre bastante, como outras personalidades que eu sou capaz de reportar aqui. Por exemplo, Manuel Vieira Natividade, Joaquim Vieira Natividade. Pessoas que olhavam o outro de forma igual. Vocês querem acreditar numa coisa, e isto tem a ver com humildade e tem a ver com orgulho. O meu pai trabalhou durante muitos anos na Estação Nacional de Fruticultura, hoje, lá embaixo, em frente à Cooperativa Agrícola, logo a seguir à bomba da Repsol. Tem lá as letras INIA, Instituto Nacional de Investigação Agrária. Trabalhou com o Joaquim Vieira Natividade. Não tinha horário. Não picava ponto. Cumpria mais do que as 8 horas diárias. E eles tinham uma política que era mais ou menos esta. Como a árvore, ou as árvores, o meu pai era agente agrícola,
não tinham horário, era sol a sol. Não fazia sentido estarem a trabalhar das 9 ao meio-dia e meia, das 2 às 5. Era quando era preciso. Havia dias que não era preciso, quando estava a chover. Temos outros trabalhos a fazer. Quem trabalha para nós. Eu dizia há bocado. Mas é isso mesmo. E era isso que esse ilustre personagem fazia. E ele foi um dos grandes silvicultores deste país, que se tivesse sido seguida a orientação da floresta em Portugal, não estava a acontecer o que está a acontecer agora. Olha, Fernando, em relação a isso, ele ofereceu-me o livro dele. Era uma pessoa que eu gostava imenso e sei que quero retribuir. E ele ofereceu-me os livros dele. E eu guardei aquilo. Entretanto, houve uma pessoa que soube que eu tinha e pediu para a sede do conselho, do meu conselho de nascimento, que é Cruxe, que é considerado a parte mais importante em termos de cortiça a nível mundial. Sim. E o presidente da Câmara soube que eu tinha livros dele, e também conhecia a obra dele em termos de silvicultura, e pediu a um primo meu se não se importava de me pedir, porque ele não tinha vontade, porque não conhecia o presidente, para me pedir diretamente. Eu lembro que depois levou os livros e até me fez uma encadernação. Quando vocês forem ao almoço que ia na testa, eu vou-te mostrar os livros dele encadernados pelo presidente da Câmara de Cruz, que não o conhece, não o conheceu pessoalmente, mas conhecia de nome. Achei curioso. Só para verem a diferença entre esse senhor, que foi diretor aqui da Estação Nacional de Horticultura, e um outro que foi diretor posteriormente, que me pediu para fazer um painel para ser apresentado numa exposição da estação. Eu pintei, pediu-me para pintar uma árvore a óleo, e eu pintei a árvore a óleo. No final da pintura, no final de ter realizado a pintura, o senhor perguntou-me se podia pagar as prestações. Só para verem a diferença de postura entre um e outro. Claro, eu disse que sim, mas também partiu o painel aos bocados. Porque o painel ia inteiro. É para pagar a prestação. Tem a ver um bocado com esta maneira de ser, do ser fechado e a mente aberta. Mas claro que não podia fazer isso porque não se queria igualar a ele, não é? Por isso não podia ter a mesma atitude. Pronto, mas ele acabou por pagar logo. Pronto. E agora íamos então à prece, porque temos muita coisa a fazer ainda a seguir. Que a paz de Jesus permaneça connosco, hoje e sempre. Não somos brisa passageira, mas como perfume que se entranha no coração, com claridade que se aninha no mais íntimo da nossa alma. Que essa paz nos envolva em silêncio eterno, acolhendo as nossas lágrimas escondidas e as nossas lutas secretas, os cansaços que não confessamos a ninguém. Que Jesus nos segreda ao ouvido que nenhuma dor é inútil, que nenhum passo é em vão e que até no deserto floresce a esperança quando o coração se abre à luz do seu amor. Que a paz de Jesus seja o abraço invisível, a força serena que sustenta o colo onde repousamos sem medo. Que ela permaneça hoje e sempre, nas horas claras e nas noites densas, nos dias em que sorrimos e naqueles em que apenas resistimos. Que essa paz seja o fio secreto que nos conduz a melodia, que nos embala o horizonte que nos chama. E que dentro de nós ecoe como oração eterna. Jesus fica sempre. Jesus fica connosco sempre. A bibliografia e a webgrafia, porque me socorri do Bing para a imagem inicial,
aquela do Castelo de Areia, do ChatGPT para algumas ideias que vieram a suportar depois todo o discurso, e do InVideo, que foi o programa onde se fez o filme. Ele só me alterou uma palavra que eu depois não consegui alterar também, que era orgulho em soberba. Sim, no fundo é significado. Sim. Obrigada. Obrigada. Se quiserem conversar mais um bocadinho, ainda temos 10 minutinhos. Alguém quer colocar alguma questão? Não, Falar sobre algum assunto? Eu ainda estou a pensar, por exemplo, na primeira fase, quando vinha sobre a humildade, de dizer o outro, ceder, pedir desculpa e não sei o que mais. Lembro-me que há 50 anos, quase há 50 anos atrás, quando cheguei à Alemanha, uma senhora velhinha, com uns problemas familiares, me dizia, com o programa que eu segui, Hilda, isto só vai mudar quando os lares deixarem de ser campos de batalha, a ver quem vence, quem é o melhor, vence mais, e serem lugar de amor e de oração. E hoje, quando eu vejo as notícias de tanta mãe morta ou apunhalada à frente de filhos, eu penso que isto passou-se há 50 anos e continua na mesma frase que esta senhora esperava há 50 anos que o mundo já mudasse. Uma senhora, e ao aparecer-me essa coisa aí, essa frase, lembrou-me logo dela, parece que eu estava a ver ela a dizer-me isso, que de facto 50 anos depois, a maior parte, por causa das crianças e tudo isso, os lares continuam a ser batalhas campais entre os pais, com crianças a assistir, a ver quem é o mais forte, ou pensa que é o mais forte. É verdade. Mas isto tem a ver... que eu tinha a dizer, deixei passar a frase, mas isto estava aqui a roer como tive a oportunidade, 50 anos atrás, essa senhora tinha esse desejo de ver. Mas também tem a ver com isto que aqui está a aprender de mim, porque... Sim. Mas nós aqui ainda não aprendemos teoricamente. E isto foi dito há 2000. Sim. E às vezes até entendemos teoricamente, mas a dificuldade é para entrar. Sim, claro. O problema é que toda a educação, desde, sei lá, quase do infantário até à universidade, falta-se pela competição. Sim. É no desporto, na vida de emprego, tudo. É aprender, as crianças são educadas e os professores que não vão nessa são ostracizados para a competição. Logo, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor em tudo, porque senão os próprios pais em casa dizem ao miúdo, então, mas que notas são estas? Eu não sei o quê, tu tens que ser o melhor. E isto é muito difícil de ultrapassar. Não é dizer que tu tens que dar o melhor de ti próprio. Exatamente. O melhor que tens Tens que ter de si próprio e gostar dela. Se tiver menos capacidade, pronto, mas se der o seu melhor, mais não é obrigado. Mas não é essa a filosofia. Infelizmente não é. Põe-se nos pincas. Agora, quando a Antonieta estava a dizer isso, passou-me pela cabeça uma circunstância que eu passei numa escola quando foi visitada por um cantor deste país, um ilustre cantor, com o Vitorino. Vitorino. Vitorino veio aqui fazer uma visita à escola porque havia uma menina que gostava muito do Vitorino e essa menina era cega. Era e é. Isto só para verem o nível competitivo e a forma como às vezes as pessoas são educadas e orientadas em determinados princípios. O Vitorino veio cá porque a menina queria muito conhecê-lo. Cantava e canta muito bem e canta bem. Canta bem ele e canta bem a menina, conhece as canções todas do Vitorino. Acontece que havia uma classe de música, uma professora de música que estava a ensaiar um grupo para cantar uma das canções do Vitorino.
E há uma vez que eu digo à menina, olha, tu podias cantar, já que tens essa voz tão perfeita, podias cantar com os teus colegas. Já, eu cantar com estes garotos. Dá para ver a diferença e a forma como são orientados e educados. E disse, olha, garotos, garota estás tu a ser, pá. Já viste a tua reação? Estás a ser uma criancinha. Não sei o quê. Irritou-se comigo porque eu estava a confrontá-la com a verdade e quis telefonar à mãe. Mas não foi ela que telefonou, fui eu. Só olha, toma lá. Tens aí a tua mãe para falar contigo. Ela fez as queixinhas todas para fazer de mim. Tudo bem, está feito. Está resolvido. Tens o problema resolvido. Pronto, então dá cá o telefone outra vez. Guardei o telefone. Foi cantar com... Não foi. Mas isso ainda hoje, essa menina tem algumas questões relativas ao envolvimento com o outro. Como não se deu bem cá na escola, por variedíssimas razões, mudou de escola. Tem a ver com a forma como as pessoas são orientadas, como a Antonieta estava a dizer. Não é? Mas isso começa em casa. Começa em casa, a orientação em casa, porque na escola não vai dar essa orientação. E o espírito velho que está nela, e o espírito velho que veio e que ainda está nela também. A prova que a reação dela foi logo telefonar à mãe a fazer queixas, porque sabia que ia ter um acolhimento também. Ia ter um apoio. Exatamente. Porque senão a mãe muda de escola. Comigo, vou dizer alguma coisa que a minha professora, onde é que eu ia ligar à minha mãe? A minha mãe Bonito serviço que eu ia fazer se ligasse à minha mãe ou ao meu pai. Nossa, nem pensar. Ai. Eu já avisava dentro de sala, o professor é a autoridade máxima. Já não é. Já não é, infelizmente os pais vão correr para as diretorias e o meu filho assim, o professor assim, o professor assim. Eu ainda tenho sorte nesse aspecto, porque, como fui professor dos pais, ainda... A barreira à frente. Já me diz. A professora me persegue por quê? Porque você é arteira, porque você é pai, então o que você quer? Deixa eu de pensar sempre. E pronto, agora se quiserem fazer um encerramento dos trabalhos, Paulinha, se quiseres fazer um encerramento dos trabalhos, estás à vontade. Eu, por mim, já está. Muito obrigada, sim. Já houve a pressa. Já. Queres que eu repita? Foi bem bonita. Queres que eu repita? Que safado, que safado. Se quiseres, eu repito. Não, então, se já fizeste a pressa, está feita. Então, vamos encerrar os trabalhos, não é? Agradecemos pela presença de todos, também já está. Isto quem não assiste, depois tem que perguntar. Tu já disseste, não já? Então, está dito do melhor, que esta é da tua autoria. É. Pronto, então depois tenho que ir ver online, tive que me ausentar. Então, pronto. Com muita pena minha depois ter que ir ver o resto online. Já vamos despedir lá para casa, não é? Sim. Vamos despedir lá para casa, vem cá, traz cá a tua cara, tu é que tiveste o trabalho, vá lá. Eu tenho que meter água outra vez. Vamos cá, vamos nos despedir, até à próxima semana, é sempre diferente e já sabem, venham às casas espíritas, é sempre diferente, aprendemos sempre, somos sempre auxiliados. Tchau, obrigada Fernando. Adeus.